Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao nosso conteúdo sobre glândulas. Na última aula, nós vimos as glândulas exócrinas, que são aquelas glândulas que vão produzir substâncias que serão liberadas na superfície do nosso corpo. Então, nós vimos um pouquinho das glândulas sudoríparas, que vão fazer a produção do suor, e também as glândulas sebáceas, que vão produzir o sebo, a oleosidade do nosso corpo, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre as glândulas endócrinas, que vão formar o sistema endócrino. Então, as glândulas endócrinas são aquelas responsáveis pelas produções dos hormônios, que vão ser lançados diretamente na nossa corrente sanguínea. E se a gente tem algum problema hormonal, algum problema nessas glândulas, a gente também pode ter algumas doenças de saúde. Bom, então vamos começar a nossa aula. Olha só. O sistema endócrino, ele é formado, então, por glândulas, tá? Que são as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, ela é o conjunto de glândulas responsáveis, então, pela produção dos hormônios que serão lançados no nosso sangue e vão percorrer o corpo até chegar àqueles órgãos-alvos, sobre os quais vão ter atuação. Juntamente com as glândulas, nós teremos a ação do nosso sistema nervoso. Então, nosso sistema nervoso vai servir como um gatilho para essa produção de hormônio. Principalmente o nosso hipotálamo, que são células nervosas que vão ficar na base do nosso encéfalo, na base do nosso cérebro, ok? Então, as glândulas, elas ficam distribuídas por todo o nosso corpo. Então, nós temos a hipófise no nosso cérebro, a tireoide na região do nosso pescoço, o timo entre os pulmões, aqui não tem, mas é o pâncreas, que vai fazer a produção da insulina, as suprarrenais, que vai ficar sobre os nossos rins, e também as glândulas sexuais, tanto masculina quanto as glândulas femininas, ok? Aí a gente vai ver uma por uma a função de cada uma. Então, olha só, a hipófise, ela é uma pequena glândula localizada no nosso cérebro, tá? Que ela vai fazer a produção de alguns hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. Então, essa glândula ela é tão importante que ela é chamada de glândula mestre, porque ela vai estimular o funcionamento de outras glândulas, ok? Quando a gente tem um excesso de produção do hormônio do crescimento, a gente tem uma doença chamada de gigantismo, são aquelas pessoas muito altas. E também o nanismo, né? Então, quando a gente vê um anão, a gente sabe que aquele indivíduo tem uma falta de hormônio de crescimento, então ele vai ter um funcionamento não tão eficaz ou não eficaz da glândula da hipófise, ok? Além disso, ela também vai produzir os hormônios antidiuréticos, que são aqueles que vão evitar a desidratação do nosso organismo, ok? A tireoide, que é localizada no nosso pescoço, ela vai produzir a tiroxina, que é o hormônio que controla a velocidade do nosso metabolismo celular. Com isso, ele também vai fazer a manutenção do nosso peso, da nossa temperatura corporal e o crescimento e o ritmo cardíaco. Okay? Então, quando nós temos um funcionamento exagerado da tireoide, tá? A gente vai ter o hipertireoidismo. Então, a tireoide vai ser um pouquinho maior, vai ser aumentada porque ela funciona mais. E aí, essa pessoa vai ter algumas características. Então, ela vai ter um metabolismo muito rápido, com isso ela vai ter perda de peso, tá? Porque aí o nosso corpo vai acelerar, vai dar energia para o funcionamento acelerado e vai perder peso. Pescoço inchado, porque a glândula vai ser maior. Suores, olhos esbugalhados, sabe que a pessoa fica, parece que ela está no 100%, e alguns tremores. Então, quando a gente tem um funcionamento aumentado dessa glândula, a gente vai ter o hipertireoidismo. Quando a gente tem um funcionamento abaixo do normal, a gente vai ter o hipotireoidismo. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter um metabolismo menor. Então, como ela tem um metabolismo mais lento, mais devagar, ela vai ter um aumento de peso, tá? Porque o metabolismo vai ser muito devagar. Então, a gente vai ter uma tireoide diminuída, um cansaço, essa pessoa vai ver sem cansar, irritada justamente por esse cansaço, e o cabelo seco, tá? Então, essas são as características de uma pessoa que tem hipotireoidismo, ou seja, ela vai ter um metabolismo mais lento.
Então, se a nossa glândula da tireoide tiver um funcionamento a mais ou a menos, a gente vai ter uma doença de tireoidismo, ok? Paratireoide, o nome já fala, né? Vai ficar juntamente com a nossa tireoide. Elas são 4 pequenas glândulas que vão ficar atrás, tá? Esse aqui é atrás da nossa tireoide. E ela vai ter a função de produzir um hormônio que vai fazer regular a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Então, quando essas glândulas elas não têm um funcionamento eficaz, os ossos vão ficar mais fracos, porque ela vai ter que tirar o cálcio dos ossos para mandar para os outros órgãos, tá? Para o organismo. Então, isso vai causar um enfraquecimento dos ossos, ok? Às vezes eu posso ter um problema de paratireoide e não ter tireoide, tá? Então, se uma não funciona, a outra pode ter o funcionamento normal, ok? O timo é importante quando nós somos bebês, tá? Ele vai ficar entre os nossos pulmões e vai produzir o hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido. Por que do recém-nascido? Esse recém-nascido, ele não vai ter ainda um sistema imunológico aguçado, porque ele ainda está entrando no meio ambiente. Ele não vai ter tomado todas as vacinas, então a função do timo é tentar fazer um sistema imune no organismo. Então, quando a gente é pequeno, esse timo vai ser grande, tá? Ele vai ser aumentado. Conforme a gente vai entrando na adolescência, ele para de crescer. E na vida adulta, ele vai diminuir. Porque aí na vida adulta, a gente já vai ter um sistema imunológico mais eficiente. Sistema imunológico melhor. A gente já tomou todas as vacinas, a gente já passou por gripe, passou por algumas doenças virais. Então, com isso, esse timo, ele tipo que perde a função, ok? Suprarrenais, que vai ficar sobre os nossos rins, em cima dos nossos rins, vai fazer a produção da adrenalina, tá? Que é aquele hormônio que vai nos preparar para alguma ação, para algum susto, no caso, tá? Então, a ação da adrenalina é taquicardíaca, o coração dispara quando você leva um susto. A primeira coisa que tem é o coração que vai disparar. Então, isso é causado pela adrenalina. Aumento da frequência respiratória, você vai respirar mais rápido, ok? E vai ter a contração dos vasos sanguíneos, que é quando a gente fala que você ficou pálido de susto, você ficou branco de susto. Por quê? Seu corpo estava com muita adrenalina, essa adrenalina evitou, então, teve a contração dos seus vasos e evitou a circulação desse sangue pelo seu corpo de forma natural. Bom, então essas glândulas vão produzir a adrenalina, ok? Pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Vamos lembrar que a glândula mista vai ser uma glândula, em parte, endócrina. Então, ela vai produzir o hormônio da insulina e glucagon, mas ele também tem uma parte exócrina, que vai ser importante para a digestão, tá? Então, nós temos uma glândula mista, tanto endócrina quanto exócrina, ok? A insulina é que controla a entrada de glicose nas nossas células. Então, quando a gente acabou de alimentar, o pâncreas vai liberar insulina para quebrar a molécula de glicose. Pessoas que têm falta ou baixa produção de insulina são as pessoas diabéticas, que aí elas têm que fazer a aplicação da insulina. Ou o seu corpo não vai produzir, ou ele vai produzir abaixo do normal, ok? Por isso que essas pessoas têm que evitar o uso de açúcar, porque elas não terão o hormônio da insulina que vai fazer essa quebra da molécula de açúcar, ok? Por isso que ela é tão importante no nosso organismo. E as glândulas sexuais, que são aquelas glândulas que vão produzir os hormônios sexuais. Primeiro na adolescência, que são aqueles hormônios que que vão produzir, né, as características secundárias dos homens e das mulheres, e também vai auxiliar tanto nos meninos na produção de espermatozoide, quanto nas meninas no amadurecimento dos óvulos, ok? Então, essas glândulas são as únicas glândulas diferentes entre homens e mulheres. Então, nas mulheres são os ovários, tá? E nos homens são os testículos.
Então, os ovários e os testículos vão ser estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Lembra da hipófise, que ela é chamada de glândula mestra, justamente por isso. Okay? Os ovários vão produzir o estrogênio e a progesterona, que vai regular o ciclo menstrual e também fazer o amadurecimento dos óvulos. E os homens vão produzir os testículos. Nos testículos, o hormônio da testosterona, que é o hormônio masculino, tá? Então, é esse hormônio que vai estimular a produção de espermatozoide. Lembra que as únicas glândulas que vão diferenciar entre homens e mulheres são as glândulas sexuais. Beleza? Então é isso. Bem simplesinho, tá? Eu passei uma por uma. Então, eu vou pedir para que vocês leiam o material com bastante atenção e realizem os exercícios. Bom, deixa eu explicar os exercícios para vocês. Então, vocês vão ler, tá? O material que vai explicar tudo direitinho sobre a aula de hoje. E aqui no final, nós temos as atividades. Vocês vão copiar no caderno e responder, tá? Peço que copiem a caneta, porque fica melhor para visualizar na foto. Na próxima aula, nós vamos fazer as correções das atividades, ok? Então, peço que vocês copiem com bastante atenção e respondam. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo e também estou lá no privado, ok? Então é isso. Beijo e tchau, tchau.